Olá, queridos, a Bíblia como ela é. Faça a sua inscrição no canal, divulgue esse canal entre os seus amigos, seus irmãos, que esse canal seja bênção para a vida de outras pessoas. Hoje nós vamos trabalhar a epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Filipenses é uma epístola informal de Paulo e aponta Cristo como centro da fé cristã, com total de 104 versículos. O nome ou título de Jesus ocorre 51 vezes ao longo da epístola. Filipenses se destaca pela ênfase de Paulo na unidade do corpo e pela demonstração de amor do apóstolo à igreja local. Também é importante lembrar que Paulo estava encarcerado quando escreveu essa epístola, o que não o impediu de declarar várias vezes alegria por fazer contato com a igreja em Filipos. Essa carta é uma carta de alegria, é uma carta muito pessoal, é uma carta onde nós encontramos, de todas as cartas, Filipenses é a carta que demonstra a relação emotiva ou o sentimento do apóstolo São Paulo por uma comunidade, o afeto recíproco da comunidade. Ele amava a comunidade, ele amava a igreja em Filipos, e a igreja o amava de muito coração e de alma, ao ponto de mantê-lo financeiramente, o apóstolo, nas suas dificuldades. Era uma igreja pobre, mas era uma igreja fiel no sustento ministerial. Ele amava essa igreja, e nós vamos encontrar, chamada a Carta da Alegria. E mais interessante é que essa carta de alegria, quem não conhece a história, que não tem uma experiência cristã, vai achar que ele estava no hotel 5 estrelas, quando ele estava escrevendo isso. Porque ele fala a palavra alegria mais de 17 vezes na carta, e cognatas, palavras com o mesmo radical, regozijar, se alegrar. Então ele menciona demais essas palavras em sua carta. Vamos dar uma visão agora geral, panorâmica da carta. É uma carta que nós chamamos cartas paulinas eclesiásticas, porque é dirigida à igreja. O autor é Paulo, é indiscutível. A data 61 depois de Cristo. Local, Paulo em Roma. Estava preso quando escreveu essa carta. Aí está o diferencial de um cristão genuíno, autêntico, que não importa as circunstâncias, a alegria é perene, a alegria é sempre, é eterna na vida daquele que experimentou a salvação em Cristo Jesus. O alvo, como a carta já diz, a igreja que estava em Filipos, versículo-chave 4:4, alegrai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos. A expressão-chave é unidade em Cristo. O esboço dessa carta, podemos dividir essa carta em 3 partes principais. O progresso do Evangelho, Filipenses, de 1 a 2, por meio de Paulo, por meio dos Filipenses, Filipenses 1, 26 a capítulo 12, 30. A segunda parte, as advertências contra os falsos mestres, Filipenses capítulo 3, versículo de 1 a 4, versículo 3 de 1 ao capítulo 4, versículo 1, e exortações e agradecimentos, capítulo 4,
versículo 2 até o versículo de número 23. Filipenses em uma sentença. O contexto desta carta. A cidade de Filipos, importante polo da Macedônia. Filipos se destacava pela extração do minério e de ouro no ano 31 depois de Cristo. A cidade se tornou colônia romana. Nós encontramos isso em Atos 16, 12. A língua falada passou a ser o latim e a cidade foi considerada uma pequena Roma. Estava localizada na Vila Inácia, principal estrada romana que ligava o Oriente ao Ocidente, por sua posição em relação ao Império Romano. Filipos desfrutava de alguns privilégios. Não havia imposto de indivíduo e da terra, havia direito de comprar e vender bens livremente. A lei romana dava proteção de direito à população local. A lei romana permitia líderes governamentais locais, pretores e lictores. A cidade era um excelente ponto estratégico para a expansão do reino de Jesus Cristo. Paulo era um visionário. Paulo chegava nas grandes cidades, porque era a partir das grandes cidades polos, que o evangelho seria pregado em outras cidades menores. E aí ele cresceria de forma não aritmética, mas como aconteceu nesse primeiro século. Um crescimento extraordinário da igreja e do cristianismo. Paulo e a igreja de Filipe. A epístola foi escrita para a primeira igreja fundada na Europa. Paulo foi a Filipos em resposta a uma visão e ao apelo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. Era aquela dissidência. E aí nós observamos a soberania do Espírito de Deus. Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo estava dizendo: não, Paulo, é Europa, Macedônia, passa a Macedônia, Oriente, Ásia. Aí o Espírito de Cristo, Paulo usa duas expressões, o Espírito de Deus e depois usa o Espírito de Cristo, o autor de Lucas. E aí ele resolve ir para a Macedônia. Primeiro ele pregou numa reunião de oração de mulheres, na qual Lídia foi convertida. Ela o hospedou enquanto ele esteve na cidade. Depois de algum tempo ali, iniciou-se uma grande oposição a ele, e juntamente com Silas, foi açoitado e levado à prisão. Por meio das orações, foram libertos por um terremoto que também resultou na conversão do carcereiro e sua família. Atos 16, 19 a 34. Um grande terremoto. A Bíblia diz que ali eles estavam à meia-noite cantando, louvando ao Senhor. Ele não estava no Hotel 5 Estrelas, no resort. Ele estava na prisão. Estava alegre, estava cantando. Porque Cristo estava com ele ali naquele momento. Ele é o instrumento da vontade divina. Ele tinha esse discernimento. E começaram a cantar. E ali o carcereiro e a família, toda a família foi salva. Aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. O caráter da epístola. A palavra alegria ou regozijo aparece frequentemente na epístola. Paulo parece estar rindo alto de tanta alegria. Suas palavras brotam de um coração leve e alegre. É uma carta informal, sem um plano lógico ou argumento doutrinário. É uma expressão espontânea de amor e gratidão. Epafrodito havia trazido ajuda dos filipenses a Paulo e estava para retornar a casa.
Surgia então a grande oportunidade para enviar-lhes uma carta de agradecimento. Aí nós encontramos esse texto em Filipenses 4, no versículo 18. Mas bastante tenho recebido e tenho a abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. É uma carta de reconhecimento da ação da igreja, de gratidão pelo sustento ministerial. Paulo menciona o nome do Salvador cerca de 40 vezes na correspondência. Nela estão registradas algumas das afirmações mais maravilhosas e profundas a respeito de Cristo. É um hino, praticamente. São palavras que todo convertido conhece. Filipenses 2, de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e depois da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. O conteúdo dessa carta, o esboço prático da epístola. Uma bela maneira de estudar a carta é observá-la de maneira prática. Uma visão panorâmica nos ajudará a compreender os detalhes práticos da mensagem. 4 capítulos. No primeiro capítulo, quem Jesus é? Respondendo essas questões práticas, quem Jesus é? No primeiro capítulo ele vai dizer que Jesus é a nossa vida. Jesus é tudo. É a nossa vida. No capítulo 2, ele vai afirmar, não é? Ele vai falar sobre o nosso padrão, como se deve viver de forma cristocêntrica, Cristo como centro de nossas vidas. No capítulo 3, respondendo quem Jesus é, ele é o nosso alvo, nosso objetivo. É lá que devemos alcançar. Como no Antigo Testamento, o alvo era Javé, a santidade de Javé. Está na intimidade de Deus. E agora o alvo é entrar na intimidade de Cristo. Sentir como Cristo sente. Fazer o que Cristo fez. No capítulo 4, nossa força e suficiência. Jesus é a nossa força. Você, eu, o povo, nós não temos nenhuma capacidade, mas temos força e suficiência em Cristo. É Ele a nossa força. Outra questão prática.
Quais os sentimentos de Cristo em nós? Quais os sentimentos de Cristo em nós? No capítulo 1, ele vai falar sobre a união. Unir, principalmente na diversidade, nos pensamentos contraditórios e diferentes. União. A unidade e uniformidade. Uniformidade é padronizada. A unidade, olha, unidade e uniforme. Nós somos unidos em Cristo Jesus, mas temos maneiras diferentes. Somos seres diferentes uns dos outros. Então ele promove essa união. No capítulo 2 ele vai responder quais os sentimentos de Cristo em nós. Humildade. O cristão tem que desenvolver a humildade, porque é com a humildade que ele será exaltado. O contrário da humildade, conforme as Escrituras, a altivez, precede a queda. E o orgulho é uma demonstração de autoritarismo. Só você é importante, tudo é para você, e você não pensa no outro, você pensa em si mesmo. Mas a Bíblia não, a Bíblia diz que devemos colocar os outros superiores a nós mesmos. Humildade. Capítulo 3, zelo. Ser zeloso com as coisas de Deus, com a casa de Deus, com a palavra de Deus. Quantos cristãos negligenciam a palavra de Deus? Não leem a palavra de Deus. Comem mais durante o dia o alimento físico do que o alimento espiritual. Mas a Bíblia diz que a gente tem que ter zelo pela palavra. Bem-aventurados são aqueles que ouvem, que guardam a palavra e que leem a palavra. São os felizes. Com a reparação da casa do Senhor. O que está faltando na casa do Senhor que eu posso fazer? Ora, se eu faço na minha casa, imaginem, queridos, o zelo que eu tenho que ter com a casa de Deus. Quais os sentimentos de Cristo em nós, no capítulo 4? Contentamento. Se contentar com aquilo que nós temos, que Deus nos deu. Não é se acomodar. Não é ser pessimista. Não é ser coitadinho. Mas se contentar. Se contentar é se alegrar com pouco e se alegrar com muito quando Deus nos colocar no muito. Quais as principais lições de Cristo para nós? No capítulo 1, sofrimento por amor. A carta aos Filipenses, ele trabalha essa temática de sofrer por amor. Foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. E o apóstolo João, ele diz isso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. No capítulo 2 de Filipenses, submissão ao Pai. É uma das lições importantes, submissão ao Pai. Colocar Deus acima de tudo e de todos. Primeiro, o reino. Primeiro, o reino de Deus. Deus em primeiro lugar em tudo. Sobre o trabalho, sobre a família, sobre a igreja, enfim. Supremacia divina de Javé. No capítulo 3, quais as principais lições de Cristo para nós? Ele relata a salvação pela graça, não pelo merecimento, não por aquilo que a pessoa realiza, ou fez, ou fará, mas a graça, o dom de Deus.
presente de Deus, iniciativa de Deus. A salvação não é um prêmio, é um presente. No capítulo 4, santificação por obediência. Nós somos santificados a cada momento quando nós obedecemos. Obedecemos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e à sua palavra, a revelação escrita, que é a Bíblia. Quais os resultados práticos na carta de Filipenses, no conteúdo? É viver em Cristo. É aquilo que nós encontramos também de uma forma parecida em Gálatas. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Filipenses ele vai dizer que o viver dele, Cristo é tudo para ele. No capítulo 2, pensar como Cristo. Nós temos a nossa individualidade. Nós agora não temos a direção de nossa vida. A nossa vida deve estar pautada na vontade de Deus, na ética de Deus, na santificação realizada por Deus. Então é pensar como Cristo. Cristo colocava o Pai, ele não realizava nada por conta própria. Às vezes temos até desejo de fazer, mas o que é mais importante é a vontade do Pai. No capítulo 3, ele trata conhecer a Cristo. Mas conhecer a Cristo não é apenas ter informações acerca de Jesus. Mas conhecer a Jesus é ter intimidade com ele. É conhecer na sua essência. É experimentá-lo. É vivenciar o dia a dia. No capítulo 4, quais os resultados práticos? Ter a paz de Cristo. Cristo, ele era numa linha reta, a paz, a tranquilidade, shalom, acima de tudo. Mesmo cercado de adversários e inimigos, armadilhas colocadas, as insídias colocadas pela classe religiosa, mas ele mantinha a paz, porque ele estava em sintonia com o Pai. Eu e o Pai somos um. Qual o objetivo final do conteúdo? De tudo que nós já mencionamos, o objetivo final é a unidade em Cristo Jesus. É que todas essas coisas tenham como o centro Cristo. E aí a nossa vida espiritual crescerá, prosperará. Seremos bênçãos na vida de outras pessoas.